Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês aonde que eu invisto o meu patrimônio. A minha carteira hoje, para vocês verificarem, tem quase 200 mil investidos. E aos meus 22 anos de idade, onde que eu invisto este capital? Já adianto para vocês aí que eu invisto 100% na parte de ações. E nesse vídeo eu vou trazer o racional desta carteira para longo prazo, perspectivas de rentabilidade e quais empresas que eu estou comprando neste momento. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Primeiro, falando aqui um pouco da minha história nos investimentos, tá? Quando eu comecei na Bolsa de Valores, pessoal, eu não tinha um monte de patrimônio investido como está agora, tá? Não acho que eu peguei esse recurso aí e coloquei tudo de uma vez. Aqui tá desatualizado, porque como eu realizei um novo aporte, então na corretora pode estar aparecendo um pouco diferente, tá? No caso, vai ser atualizado com a B3 em breve. Esses novos aportes que eu realizei, o patrimônio já está assim em quase 200 mil reais. Na realidade, esses dias chegou a 207 mil. Porém, como a bolsa acabou dando uma despencada, né? Então o patrimônio deu uma recuada. Mas perceba aqui, ó, olhando para longo prazo, perceba que eu venho comprando ações de boas empresas há bastante tempo, desde o ano de 2022, tá? Que eu comecei a realizar meus primeiros aportes aqui em boas ações. E olha o crescimento patrimonial que eu obtive, mais de 152% nesses últimos 3 anos e 8 meses. Vai fazer quase 4 anos que eu estou investindo em ações. E se eu arredondar isso aqui, tá? 4 anos no tempo, se eu colocar aqui, ó, uma taxa anual composta, ou seja, 157% de rentabilidade durante 4 anos, eu consegui uma rentabilidade de 26,61% ao ano na média. Perceba que é muito acima do que eu esperado. Uma rentabilidade que, se isso se perdurar por longo prazo, pessoal, vai fazer essa carteira, sim, crescer muito. Já chegou até mais. A queda do Banco do Brasil, claro, né? Fez a carteira, sim, dar uma recuada. E falando no Banco do Brasil, vamos para minha primeira maior posição da carteira do canal. É justamente ele, o Banco do Brasil. Eu trouxe ele aqui em primeiro porque ele é a posição maior da minha carteira. Perceba, ó, que o Banco do Brasil hoje ele representa aproximadamente 44,89% da minha carteira. E hoje eu tenho 4.136 ações do banco a um preço médio de R$ 24,47. Na realidade, esse meu preço médio ajustado por dividendos, ele está até menor. Porém, né, como eu fui fazendo várias compras no banco no longo prazo, fui comprando em vários preços que foram me aparecendo, por isso que o Banco do Brasil hoje, ele está meio que artificialmente no prejuízo. Mas, pessoal, o Banco do Brasil foi a primeira ação que eu coloquei na minha carteira desde 2022. Então, todo esse crescimento, toda essa rentabilidade está sendo compilada com o Banco do Brasil, pelo menos a maior parte dela, já que ele foi a primeira ação que eu coloquei na carteira e fui acumulando para longuíssimo prazo. Então, grande parte do motor dessa rentabilidade foi o Banco do Brasil. E por que que ele é a minha primeira maior posição? Eu acredito que o momento que ele está passando seja muito pontual, relativo a uma fragilidade do agronegócio, que eu acho que para quem se aproveita nesses momentos pontuais, pode fazer muito dinheiro. Hoje o banco está barato, negociando abaixo de sua média histórica. Apenas para o Banco do Brasil voltar em sua média mais razoável, as ações do banco precisariam subir 47% na cotação. E colocando uma média um pouco maior, supondo um ciclo de alta, que o banco volte a recuperar esse lucro, consequentemente as ações poderiam subir até os R$ 47, que nos preços atuais traria um potencial de alta de 124%, tá? Fora que, né, o Banco do Brasil voltando a ter esse crescimento no resultado, até porque foi muito impactado pontualmente pelo agro, o dividendo também voltará a ser pago de uma maneira melhor e teríamos um potencial de valorização interessante. Acho que a tese de Banco do Brasil para longo prazo na carteira é muito boa e vai trazer sim um excelente retorno, como já vem trazendo para os próximos anos. Segunda ação, que é a minha maior posição
na carteira do canal, onde eu invisto meus 200 mil, né? As ações do Itaú Unibanco. E hoje o Itaú, pessoal, ele representa aproximadamente, tá? 21,4% da carteira total. A minha meta no Itaú não acabou, tá? Eu acho que Itaú, mesmo após essa valorização recente, seria uma ação barata, com grande potencial tanto de continuar subindo e de continuar pagando um dividendo bastante interessante. Não se confunda com esse dividendo muito alto, até porque ele anunciou extraordinários, tá? Então, a carteira vai receber extraordinário e pretendo aí reinvestir também no Banco Itaú. A minha meta no banco é fazer com que ele fique bem próximo com o Banco do Brasil, tá? Pelo menos ali uns 35 a 36% da carteira total. Por quê? Porque eu enxergo que eles se complementam. O Banco do Brasil, ele traz uma assimetria de retorno maior, onde eu posso me aproveitar de uma valorização e rentabilidade mais elevada, e o Itaú me traz mais previsibilidade. Então, quando o Banco do Brasil estiver passando por um momento turbulento, o Itaú pode proteger a carteira e pode continuar me trazendo um retorno interessante a longo prazo. Perceba que hoje o Itaú, ele está barato, porque mesmo que o banco tenha subido, a perspectiva de lucros para o próximo ano é de mais ou menos ali 51 bilhões. Então o Itaú hoje estaria cotado por 8,3 vezes lucro. Na média mais conservadora, supondo que ele apenas mantivesse o resultado, o Itaú estaria cotado por 8,8 vezes lucro. A média do Itaú é ser cotada por 13. Então o banco teria um potencial de alta de 47%, muito próximo de Banco do Brasil. Porém, eu acho que o Banco do Brasil pode subir mais num ciclo de valorização extremo. O Itaú pode subir de uns 47% a 100% até 200%, enquanto o Banco do Brasil pode subir uns 400% com muita tranquilidade quando tiver um ciclo de valorização expressiva na bolsa, tá? E a gente percebe que hoje ele cotado por 8,8, pessoal, se ele pagar um payout de 65%, isso dá um provento de 7,3% ao ano. Somado aqui, né, com o extraordinário que ele costuma pagar anualmente, isso dá um dividendo de 10,3%. Perceba que olhando para dividendos e valorização, parece ser sim uma boa empresa, já que o Itaú entregou 20% ao ano no longo prazo. O Banco do Brasil entregou um pouco mais, mas como eu falei, né, pessoal, a gente não olha só para rentabilidade. Rentabilidade é importante? É, mas a gente também coloca a previsibilidade, porque no momento que o Banco do Brasil estiver passando por algo difícil, pontual, vai levar a carteira toda para baixo, o dividendo vai desabar e o Itaú serve como um colchão de proteção, tá? Nos momentos de turbulência, o Itaú pode continuar jogando a minha carteira num crescimento elevado e, consequentemente, pagando um dividendo interessante, tá? Então, olho para Itaú na mesma lupa de Banco do Brasil, portanto, num retorno levemente menor. Até por isso que ele é a segunda maior posição da carteira do canal e pretendo manter assim. Terceira maior posição da carteira do canal, as ações da BR Partners, pessoal. Essa daqui eu já sou um pouco mais ambicioso, tá? Ela detém 15% da carteira total. E a BR Partners eu olho por quê? Para crescimento, apenas para isso. Claro, ela paga bons dividendos, tá? Até porque hoje, por uma empresa que está crescendo fortemente com um ROI de 20% ao ano, ROI de Itaú, tá? Ela tem pago um dividendo muito interessante, na faixa de 8 a 9% ao ano. Portanto, a BR Partners é uma microcap na bolsa. Ela tem um grande potencial de crescimento embutido. Só para vocês terem uma ideia, utilizando a lógica do Peter Lynch, ela é uma empresa que cresce a 20% ao ano. Então ela estaria num PEG ratio de 0,57. Para ela estar cara, as ações precisariam estar custando pelo menos o dobro do que está. E supondo de que a empresa cresça esse resultado em 20% ao ano para os próximos 10 anos, eu acho que é uma ação que pode muito bem multiplicar o meu capital olhando para uma lupa de longo prazo e, consequentemente, pagando um dividendo interessante. Ele é um banco de investimento, não tem atividade de crédito, está em ascensão, em crescimento, expansão das suas receitas. Então, eu olho para a empresa neste quesito. No quesito mais crescimento, tá? Comprei a empresa num bom preço e espero uma eventual correção para eu poder aumentar minha posição também em BR Partners, porque eu olho como uma empresa muito promissora na carteira do canal. Quarta maior posição, as ações da BB Seguridade. A BB Seguridade, pessoal, entrou também recentemente na minha carteira. E para mim ela é o braço direito do Banco do Brasil. Já estou tendo uma boa rentabilidade na empresa, com valorização, infelizmente. Queria que elas estivessem todas que nem Banco do Brasil, desabando, porque me proporcionaria comprar num preço bem baixo. Aqui, ó, BB Seguridade não sofre com as oscilações que o Banco do Brasil sofre por conta do agro. Por mais que ela se utilize dos canais do Banco do Brasil para vender os seus seguros, a empresa absorve um impacto muito menor. E ela vai continuar provendo dividendos interessantes na carteira, na faixa, mesmo com uma queda de lucros para o próximo ano, por conta da desaceleração
do lucro do Banco do Brasil, tá? O lucro do Banco do Brasil desacelerou, pessoal. Então, consequentemente, a empresa, o banco está sofrendo com o agro e pela BB Seguridade ser uma subsidiária do Banco do Brasil, ela depende dos canais do banco para vender os seus prêmios. Mas, mesmo com uma queda na Selic, o resultado da empresa será levemente impactado. Mesmo com uma queda de lucros para o próximo ano, hoje a BB Seguridade vale na bolsa aproximadamente, tá? 70 bilhões. Então, se eu pegar aqui, ó, 70 bilhões e dividir por 8, um cenário bem pessimista de lucros, temos um PL ainda de 8,7. A média de BB Seguridade é ser cotada em 13. Então, a gente, mesmo a ação hoje a R$ 35, ela tem sim espaço de valorização. Se ela alcançar ali a sua média de 12 vezes, teríamos um potencial de alta aproximado de 36%. Fora os bons proventos que podem continuar sendo pagos. E num ciclo de euforia da bolsa, ela poderia dobrar na cotação e continuar pagando excelentes proventos. É uma seguradora altamente previsível, que também tem um espaço bem interessante na minha carteira, tá? Quinta maior posição, as ações da Petrobras, pessoal. A Petrobras também é uma empresa que já vem acumulando há um tempo interessante. Hoje eu tenho 438 ações e olho para a empresa para longo prazo. A margem equatorial é o principal fator que eu olho de crescimento, como um plus na Petrobras. Mas mesmo que a margem equatorial não acontecesse, acho que a ação já está bem barata. Hoje ela negocia por 4 vezes EBITDA, apenas para negociar nas suas médias, as ações precisariam custar pelo menos ali de 8 a 7 vezes EBITDA, que daria, consequentemente, tá, um preço por ação, para a gente já calcular aqui com tranquilidade. Hoje a dívida líquida da Petrobras é de 326 bilhões, 1,2 tri de valor de mercado. Se eu dividir agora, daria um potencial de alta de 197% para as ações da Petrobras no cenário mais conservador possível, tá? Então ela tem tanto um potencial de upside da ação subir para longo prazo, como também me pagar um dividendo interessante, que nestes preços atuais, a Petrobras pode gerar com muita tranquilidade um provento de 9 a 10% ao ano. Mesmo com o barril de petróleo em queda, a empresa tem tido o crescimento da produção, dívida líquida diminuindo, custo de extração por barril segue se reduzindo, catalisadores que podem fazer a Petrobras sim crescer no longo prazo. E por fim, a minha última maior posição, as ações da Vale, pessoal. Por mais que seja uma posição aqui, ó, bem marginal da carteira, 2,5%, eu pretendo continuar acumulando para longo prazo. Espero uma correção para comprar mais ações da empresa. A Vale, eu olho também pelo mesmo quesito da Petrobras. A empresa possui um baixo custo de extração por pelota de minério de ferro, tem ganhado margem neste setor, tá? A maior mineradora aqui do país e até do mundo também. Além do baixo custo de extração, ela tem uma demanda muito boa, tá? Gerou muito retorno para o acionista, tem uma dívida líquida extremamente controlada, segue com ROI baixo. Os riscos das barragens, quando acontece aquela tragédia de Brumadinho, diminuiu muito, por mais que, consequentemente, esses fatores pontuais proporcionem um preço interessante em Vale, tá? A empresa também tem outro fator que ninguém cita para vocês, que é a possível exploração de crescimento na Índia, tá? Hoje, o minério de ferro da Vale é de altíssimo teor de concentração, 85% de concentração no minério de Carajás. Porém, a Índia tem um minério de ferro ainda mais expressivo, com alto teor de concentração, que pode fazer ela ficar menos dependente da China. O fator China é que manda na Vale. Se a China vai bem, Vale vai bem e vice-versa, tá? A China está com estímulos monetários melhores. A economia chinesa já está tendo um respiro, por isso que a Vale, consequentemente, segue se valorizando. O preço do minério de ferro segue subindo e, consequentemente, aí ela também paga bons dividendos. Vejo bons dividendos para a Vale na faixa de 7 a 8%, fora também um potencial de alta. Para mim mesmo, hoje a R$70, está abaixo do preço justo quando a gente joga uma média em Vale, supondo um EBITDA de 75 bi, subtraindo pela quantidade de ações, temos aqui 16, tá? Então 22,5, ó, vezes 16, vezes valor patrimonial de 48, preço justo das ações de R$131, que hoje é lá R$70, ainda teremos espaço de se valorizar 87% no longo prazo. Espero uma margem de segurança um pouco melhor para comprar Vale, até porque, pessoal, tecnicamente nessas ações mais cíclicas como Vale e Petrobras, a gente tem um limite de queda nas suas commodities, porque o mercado tende a inviabilizar a produção caso o preço das commodities caia para baixo do seu custo de extração médio. Então perceba que, para mim, tanto Vale e Petrobras seguem sendo uma oportunidade
para quem está olhando para médio e longo prazo. Claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, gostei dessas suas posições. Uma carteira bastante enxuta, né? Perceba aí, ó. Claro, pessoal, grande concentração está no Banco do Brasil, Itaú e BR Partes, está mais diversificado aqui na Vale, Petrobras, BB Seguridade. Por quê? Porque caso o Itaú e a BR Partes e o Banco do Brasil deixem de ser uma oportunidade muito óbvia, eu posso voltar a comprar essas ações. Eu olho tudo isso aqui para longo prazo e não pretendo vender. A não ser, claro, se eu achar alguma outra oportunidade muito melhor, mas eu duvido muito, tá? Eu selecionei muito bem essas ações e eu pretendo sim olhar para a carteira em médio a longo prazo. Nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, mas eu tô começando agora, precisava de um norte, não sei fazer isso que você faz. Será que você tem algo para nos ajudar? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente. Porque existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link dessa belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm alguma dessas ações. Em particular, sigo comprando todas, porém agora estou mais focado no Itaú e deixei as outras de lado. Quando eu atingir minha meta em Itaú, de atingir 35% da carteira total, eu posso voltar a comprar BB Seguridade, Petrobras, Vale para longo prazo e posso voltar a comprar também o próprio Banco do Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!